Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à Hora Folk, o programa de notícias do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador do Folclore BR, ilustrador e designer. Estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estamos aqui para mais um programa para falar dessas notícias quentes, essas notícias boas que tem para falar aí, relacionar isso com folclore, cultura e falar sobre todas essas problemáticas que elas sempre envolvem. E eu estou aqui com meus amigos folclóricos de sempre, a galera tradicional do Folclore BR, como o Andreoli Costa. Por favor, se apresente aqui pra galera. E aí, pessoal, aqui é Andreoli Costa, do Colecionador de Sacis. E estamos aí, né, prontos para dar a nossa nota em carapuças pros filmes que a gente viu essa semana, né? De 0 a 5 carapuças, quanto será que vale? Lorena Herrero. Boa noite, pessoal, aqui é a Lorena, eu sou ilustradora e quadrinista. Estou falando aqui de Brasília, Distrito Federal, e o clima aqui tá combinando com os tópicos de hoje, porque está quente pra caramba. Ian Fraser. Olá, eu sou Ian Fraser, sou escritor e dramaturgo e produtor cultural aqui de Salvador, na Bahia. E Lorena aqui também tá quente pra burro, mas engraçado que os últimos dias deu trovão e raio em Salvador como nunca deu na história. Yansan, meu irmão, Eparrei Yansan, tá lançando raio pra tudo que é canto. Hoje deu uma trégua, mas o dia hoje foi... Sabe aquela penumbra de 4 horas da tarde? Foi o dia todo com essa penumbra e quente. Porque Salvador é assim, chove, mas você tá suando. Mikael Kitts. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou Mikael Kitts, eu sou concept artista visual e escritor. E estamos aí de novo nessa luta, nessa resistência, falando aqui diretamente da capital da Matolândia, Manaus, que neste dia e nesses últimos tempos tem chovido tanto aqui, que hoje, olha, só no ventiladorzinho. Minha gente, hoje iremos falar de Round 6, essa série aí que tá bombando na Netflix até agora, desde a sua estreia. Vamos falar, tem um bloco exclusivo, um bloco inteiro, metade desse programa vai ser sobre demonização. Então, bastante coisa pra falar, notícias que se entrelaçaram aí durante esses últimos tempos. Vamos falar também de games, tem lá Tunchi, saiu agora aí também na Steam. E o Halloween também, tem uns resquícios de Halloween aí, as coisas que aconteceram e coisas muito estranhas também que aconteceram, que tem tudo a ver com o nosso último programa, falando sobre o Dia do Saci. E também sobre Zé do Caixão, que terá um reboot em Hollywood. Meu povo, é isso aí, muito mais coisa, porque sempre tem muito mais aqui, depois da vinheta, porque agora tem vinheta e é isso, tem que te... Muito bem, muito bem. Vamos começar aqui no primeiro bloco para falar de algo que eu não sei se é o mais leve, porque não dá para dizer que é mais leve, mas é talvez divertido para algumas pessoas, não sei, mas Round 6, essa série aí que lançou na Netflix, sucesso internacional, já ultrapassou todos os limites nesses um pouco mais de 10 anos aí de plataforma do streaming Netflix, já passou todas as possibilidades, é a série mais assistida da plataforma, isso passando grandes produções como Stranger Things, aquela House of Cards, que era o sucesso absoluto, e agora temos Round 6. E o que Round 6 tem a ver aqui com o Folclore BR e o Hora Folk? Ele basicamente vai falar de brincadeiras folclóricas, minha gente. A gente fala aqui de coisas que são folclore e vocês ficam falando de mitos e lendas. Vamos falar aqui de Round 6 hoje. Irei falar de coisas que não são necessariamente spoilers. A ideia é falar sobre a série como um todo e falar das brincadeiras. Então, se você considera isso um spoiler, pode ser que tenha um spoiler, mas eu não assisti a série inteira também, então não tenho como falar muitos spoilers. Vamos focar aqui mais nas brincadeiras e como foi a recepção da série
mundialmente. Então, fica aqui avisado aqui esse possível alerta de spoiler também. Vamos para a sinopse de Round 6 aqui, para a gente começar. E foi dada a largada para uma competição de sobrevivência um tanto misteriosa e mortal. Nela, 456 participantes disputam entre si várias rodadas de jogos coreanos infantis, cujo final tornará o vencedor bilionário. Então, a ideia da série é pegar essas brincadeiras infantis clássicas, e muitas são clássicas até mundialmente, né? E passar elas para essa brincadeira, tornar essa brincadeira mortal. Então, assim, o clássico jogos mortais, jogos vorazes, Battle Royale. Então, é uma série sobre esse mata-mata, onde as pessoas estão endividadas e precisam ali ganhar esses jogos para conseguir essa quantia de dinheiro e ficarem bilionários ali, vindo diretamente ali na Coreia do Sul, né? Então é uma série que vem todo nesse hype também das séries coreanas, né? Que está aí já há bastante tempo vendo essa ascensão absurda da Coreia e no audiovisual, e essa série chega aí rompendo barreiras e tornando aí a série mais assistida aí dos últimos tempos. Não tem como não falar de Round 6, né? Todo mundo encontrou um motivo para falar de Round 6. Mas nós vamos focar nas brincadeiras. E essas brincadeiras, elas são muito interessantes porque muitas têm a ver com as nossas brincadeiras também, né? Então, é aquela coisa. Será que essas brincadeiras vieram da Coreia do Sul? Meu Deus, a origem da brincadeira, na verdade, ela é coreana? Não, calma, vamos falar sobre isso também. Vou começar aqui falando das brincadeiras, e aí a gente começa falando de cada uma desses. Se vocês já tiverem pontos pra falar das brincadeiras, a gente vai comentando. Vamos lá. Eu só vi o resumo do primeiro episódio, eu sei que tem um tazo ali, hein? É a primeira brincadeira que aparece, que é a brincadeira de Jack, ou Jackie, não lembro. Mas é a primeira brincadeira que é semelhante ao bafo no Brasil, né? É o bafo, uma de você botar um papel, no caso é um card, é um papel dobrado, ele é dobrado do jeito que fica um X no meio do papel, e aí o cara joga um papel no chão e você tem que com um outro igual virar ele, fazendo meio que essa ideia do tazo, né? E pode ser também o bafo, né? Que no caso a gente faz com a mão, né? Pra virar a carta. E a ideia é virar esse X pra essa outra face. É a primeira brincadeira que aparece no jogo. Uma brincadeira também que a gente tem aqui de diversas formas diferentes, todos os tipos de bafo possíveis no Brasil. A segunda brincadeira que aparece é a batatinha frita 1, 2, 3, que ela tem versões pelo mundo inteiro, então, assim, certamente não é batatinha frita 1, 2, 3 no mundo todo. E nem lá, né? É uma tradução que o pessoal fez. Porque... A tradução, a gente pega batatinha frita 1, 2, 3, que é aquela clássica brincadeira que, no caso, foi até representada aí pela boneca, que é um robô que está virado de costas, e aí enquanto ela estiver de costas, ela tá ali cantando, as pessoas têm que avançar, os jogadores têm que avançar, e quando ela vira, ninguém pode se mexer. Essa brincadeira também, todo mundo já brincou quando era pequeno, é uma brincadeira clássica, só que se alguém se mexe, né, como todas as brincadeiras da série, morre. E morre com um tirambaço no meio da cara. É bem sinistro, assim, a série é bastante violenta, então assim, meu Deus, meu filho vai assistir Round 6, não, a série é assim, ela é sanguinolenta demais mesmo. O classificação 16 anos, que inclusive agora no Netflix foi alterada para 18, existe lá por um motivo. Exato, porque ela é bastante questionável até esses 16 anos, porque ela é bem visceral, assim. E aí a gente segue aqui para a terceira brincadeira, que é a colmeia de açúcar. Essa é uma brincadeira que eu não conhecia, parece ser bastante regional, inclusive, que consiste em destacar um biscoito de diferentes formatos, chamado colmeia de açúcar, sem quebrar nenhum pedaço ao fazer isso. Então tem um formato lá no biscoito, um desenho, e você tem que meio que comer as partes que não são o desenho, e aí vão lá testar se você passou ou não.
No meio do... Eu fico pensando, no meio de uma tensão de um jogo mortal, você parar pra comer um biscoitinho, todo mundo perdeu, ninguém passou, acabou a brincadeira. Ninguém passou. Eu acho que é aí que tá o lance, né? O sadismo do jogo. Vamos botar todos esses otários aí pra... Essa brincadeira... não é uma brincadeira, mas esse desafio existe no Brasil com aqueles biscoitos que são, tipo... sonho de valsa, que a gente come só a parte de chocolate pra ficar o waferzinho. Real. Você vai comendo assim, e aí você vai comendo até ficar só o wafer, depois você pode quebrar o wafer sem comer o caramelo dentro, né? Nossa, esses biscoitos são isso? três nunca fiz camadas. isso. Pra mim, chocolate, wafer e caramelo. A graça pra mim é colocar inteiro na boca. Não. Sim, mas aí você tá... Tem várias modalidades, entendeu? Mas eu fazia essa brincadeira com sonho de valsa. Fiz também, sabe com o quê? Um que é bem difícil, com sneakers. Porque a brincadeira com sneakers é você comer só o chocolate e ficar a partezinha branca pra você comer depois. É uma nojeira, né? Coisa de criança, né? Coisa de que não tem o que fazer. É chupando chocolate. Sabe o que isso me lembrou? Me lembrou da minha infância, quando eu ia pro psicólogo, né? Supostamente, né? Eu era uma criança muito raivosa. E aí o psicóloga, ela me dava papel de seda, e aí ela desenhava uma estrela, e a minha tarefa era recortar a estrela no papel de seda. Claro que rasgava, aí eu picotava tudo de ódio, assim. Nossa, mas quem que põe isso pra criança fazer? Porque é óbvio que vai rasgar. Nossa, eu ia ficar muito puta. Controle de raiva, né? Pra mostrar como eu tava doideira mesmo. Nossa senhora. Vamos aqui pra nossa... A próxima brincadeira é cabo de guerra. Cabo de guerra, clássico, tem dois grupos, cabo de guerra. Então, clássico de Olimpíada e Gincana. Então não tem erro, esse aí é bem... Só que o negócio é que no meio do cabo de guerra tem meio que um abismo, assim, nesse jogo. Claro. Essa foi a única cena que eu vi, que foi uma cena que a Netflix, ela promoveu, né? Ela botou nas redes sociais pra promover a série. E aí, era tipo, eles usaram a sequência inteira do jogo. Tá no Facebook, nas coisas assim, como uma promozona da série. Daí eu fui assistir, rapaz do céu, você é doido. Nossa senhora. Eu tiro uma das coisas que eu faço no colégio é tirar foto de eventos, né? E a gente tem o torneio acadêmico dos pequenininhos, que todo ano tem cabo de guerra. E são literalmente minhas fotos prediletas, velho. Porque o menino, meu irmão, faz uma careta tão linda na hora que ele tá fazendo. Porque ele bota a alma dele toda. Gente, parece que se demole, fizer um assim, a alma fica ali e o corpo vai, sabe? Porque o menino tá dedicando toda a força. É uma das fotos mais... Eu adoro essa brincadeira. Acho ela linda. Eu odeio essa brincadeira porque quando eu vi... a minha experiência com ela é ter que fotografar de noite nas festas medievais, quando tá todo mundo bêbado e brincando de cabo de guerra. Então, é loucura, empurração, gritaria, agressão física, mulher entrando pra bater o cara da outra fila. Pô, mas aí a gente tem claramente, então, qual que é o problema? O problema é os adultos bêbados jogando. Exatamente. Jogando, tá tudo certo. Você falou o problema de 90% de vários casos. Homem bêbado. Meu irmão, homem bêbado é problema, ponto. Acabou. Tá certo. Homem bêbado com brincadeira competitiva, é pra dar certo mesmo. Próxima brincadeira, ela é quase um desafio também, porque é a ponte de cristal. Os jogadores são desafiados a atravessar uma ponte feita de vidro. Só que metade deles são temperados. Então, e a outra metade é feita de vidros normais. Então, ele vai passar por essa ponte, em alguma parte dela ali ele pode rachar e cair. Provavelmente num precipício maldito e morrer. Que é isso, é o jogo. E aí temos o último jogo, que é o jogo da Lula, que dá, inclusive, o nome aí original da série, que é Squid Game, que é o jogo da Lula. A brincadeira popular entre as crianças coreanas nos anos 70 e 80. O animal, a Lula, é desenhado no chão e os participantes são divididos em duas equipes, ataque e defesa.
uma delas tenta permanecer dentro do desenho, enquanto a outra tenta expulsar os jogadores para a força para fora. Olha, brincadeira saudável para criança se brincadeira empurrar, de quebra-pau, né, basicamente. quebra-pau, e é isso. E é empurrando, é isso? Pode puxar, pode jogar, que ele pode dar voadora, né? Pode fazer tudo, é isso. Ah, bom demais, velho. No caso a criança, né? A criança já é um ser sem limite, né? Que se você não fala, não pode não machucar o amiguinho, ela machuca o amiguinho. Criança criança é caos. Larga o caos completo, né? Então Tem mais um jogo, não tem, Anderson? Acho que Da são só voadora, É o esses jogo jogos. das bolinhas de gude, que eu lembro que o pessoal comentou. Meu Deus, eu não perdi sei. esse jogo do Bolinha de Gude, então. Sim. É esse aqui, ó. Todos são separados em duplas e precisam pegar as 10 bolinhas do adversário para vencer. Não tinha na minha lista, então, esse. Só E esse É o lá. quarto jogo. desafio, tá escrito aqui. Então, assim, e aí entra nesse lugar também das brincadeiras clássicas infantis. E aí entra esse lugar. Da onde que veio a bolinha de gude? Essa bolinha de gude, esse jogo, Batatinha Frita 1, 2, 3, qual é a origem dele? Oh, meu Deus, será que então é coreana a origem do Batatinha Frita 1, 2, 3? Porque, Brasil não inventa nada, gente. Olha aí, ó, roubaram, apropriaram culturalmente do Batatinha Frita 1, 2, 3. Apropriou a Coreia. Gente, as brincadeiras, elas vêm de muitos lugares, né? Então, assim, você, inclusive, faz entrelaços de brincadeiras e adapta elas a cada região. Então, lógico que vão ter as pessoas que vão levar as brincadeiras consigo quando atravessam aí em um período de colonização, em outros períodos de migração, etc. Vão levar a brincadeira consigo. Essas brincadeiras entram naquele lugar, se tornam populares naquele lugar e vai. Da onde que ela veio, às vezes não se tem um rastro disso, porque você simplesmente, nesse mundo onde as pessoas transitam de um lado para o outro constantemente, fica difícil até você ter esse caminho. E mais uma vez, você encontrou lá 10 mil anos atrás, os egípcios jogavam bolinha de gude. Oh, meu Deus. Quer dizer que eles inventaram o jogo da bolinha de gude. Gente do céu. É muito tempo, né? Muito tempo desse jogo da bolinha de gude acontecendo. E que isso... E engraçado que essa galera da origem, eu fico pensando no que isso ajuda na coisa toda. Descobri a origem. Caraca, sou brabo, descobri a origem. A gente tem dinâmica, tem Detetive. circunstâncias onde esse debate ele faz um certo sentido, né? Tipo, se a gente está discutindo questão de narrativas que vão originar coisas e na dinâmica da formação do Brasil, como a gente tem muita coisa que a gente acha que é europeia, que na verdade é indígena, às vezes até o contrário, muitas coisas que a gente acha que é indígena, na verdade é europeia, ter esses esclarecimentos é importante. Agora, se a gente para pensar, Coreia, Brasil, não tem nenhuma relação assim de poder entre eles, então qual que seria a diferença real, tipo, de descobrir qual deles fez isso primeiro? Exato. E agora, enquanto vocês falavam, eu pensei na questão fundamental, na verdade, né? Que é o que significa good. O que significa good? Origem da palavra. Significa bom. Significa bom. Good? Uma explicação bem estranha aqui no Google, né? Da super interessante. Sabia. Diz que na região de Minho, né, antiga província de Portugal, havia pedrinhas redondas e lisas que o povo chamava de God. Com o tempo, eles foram fechando a boca, God virou good, e aí ficou, de derivação. Sabe que é um negócio engraçado aqui, porque em Manaus, a Roberta não tá aqui agora, senão eu perguntava para ela, mas eu não sei se é só em Manaus, no Amazonas ou no norte, a bolinha de gude é chamado de peta. Então, eu descobri peta não que é tem gente um que tipo. chama bolinha de gude de peteca. Eu já vi peteca também, Tem gente que chama bolinha de gude de peteca. Isso, aí me desculpa, aí vocês estão trabalhando pro ruído. Como é que você me chama uma coisa que é claramente conhecida como uma coisa e bota o mesmo nome de uma outra coisa pra ser a mesma coisa? Aí é ruído puro, gente, pelo amor de Deus. Não. É um país continental chamado Brasil. Eis a diversidade. Eu sei que tem tipos de bolinha de gude, né? Umas que são mais
botocão, assim, o pessoal chama, pra mim que chamava de peta, né? Tipo, as mais grandonas, assim, aquela que a gente, que é translúcida com um traçado é olho de gato, e aí tem Nossa, Que é uma várias outra classificações. coisa, esse nome aí é outra coisa que eu também sou contra. Você dá nome de coisa que confunde as pessoas. Tipo, língua de gato. Você chama o chocolate língua de gato. Pra quê? Pra que você vai confundir a pra criança? traumatizar. Eu tinha vai? isso, cara, com olho de gato. Eu ficava olhando aquilo, ficava, caraca, será? Olho de, aqui tem olho de boi, aqui também tem olho de boi, né? Olho de que é uma boi, semente, né? Mano, aproveitando parênteses, né? Eu tinha aqui. Tem uma outra, que eu acho que inclusive chamam de olho de gato também. Que é aquele treco que põe na. Que tem nas pistas, que ele é uma pedrinha amarela que fica no chão. Tartaruga, né? Ou olho de E gato. aí eu conheci como tartaruguinha, né? Tartaruga. E aí, a primeira vez que eu aprendi sobre isso, eu tava, tipo, numa viagem. E aí a gente tá no carro e a gente escuta tá, do carro passando em cima, né? E aí a minha mãe, putz, passou em cima da tartaruguinha. Daí eu tinha, sei lá, tipo, 6 anos, eu tipo. Mas aí, ó. Isso aí, Lorena, você provou o meu ponto. Isso aí é cruel, gente. É cruel, velho. É cruel com a criança. Pois é. E adulto não explica nada, né? É tipo, tartaruguinha e óbvio, acabou. né? Pô, Aí começa a chorar ali, cala a boca, criança. Nossa, gente, que coisa horrível. Fica aqui também, vamos lá, a curiosidade aí, porque uma coisa que me saltou muito a curiosidade era esse lance do nome, né? Round 6. E aí que eu fui descobrir que não era 6, era 6. E tipo, por que raios? É 6, Round 6. E aí, vamos lá, olha a explicação. E em poucos lugares do mundo é Round 6. E no caso, até no Canadá é Round 6. Mas por tem quê? mais de um lugar, então. Tem. O Round 6 era o nome original antes. A apresentação do projeto pra Netflix era Round 6, em inglês. Round 6 era o nome do projeto que virou Squid Game. E no Brasil, na Argentina, é o jogo da Lula. Olha que louco. Na Argentina é o jogo da Lula traduzido pra eles. Então, assim, pra nós só não é o jogo da Lula. E isso tem uma teoria que eu acho que é matadora. Que não é a teoria, que não é o que a Netflix coloca. Que eu acho que é matadora. Jogo da Lula, gente. Não, lógico. Claro. Político, né? 2022 Política, tá aí, claro. né? Política. Então o jogo da Lula virar o jogo do Lula, e aí é rápido de fazer essa conexão, né? E aí talvez isso tenha sido um dos motivos, né? Mas eles colocam a explicação oficial, é porque o Squid Game não faz parte da cultura brasileira, e aí não ia pegar muito o jogo da Lula. O Round 6 Netflix! O round 6 faz. Se chama de Na hora de botar a fala de Lula na boca de outro personagem na série O Mecanismo, eles topam. Mas na hora de botar o nome da série boa, meu irmão. Eu quero fazer uma proposta aqui pra vocês. Quem jogo brasileiro, um Round 6 aí, um Round 6 nacional teria que ter? Tem que ter um pique, qualquer que seja o pique, tem que ter um pique. Pique, vamos lá. Que pique que você Qual conhece, pique? Lorena, de diferente? Pique pega, pique esconde. Tem pique pega, pique esconde, pique cola, pique bandeirinha. Pique bandeira é o quê? Porque o pique bandeira eu só conheço da música. Tem que ter um clássico. Mande. Clássico carioca. Porradão ball. Caraca, como Porradão num ball. jogo mortal não vai ter o porradão ball? Que é, Isso você taca a é bola. tipo um queimada radicalzão. É tipo queimada radical. É queimada Não, pra. não é nem queimada. Mas é com sem o pé? regras. Se você tiver com a bola, correria em cima de você. Mas é com o pé ou com a mão? Com o pé, Nada com o pé. bem, então. É Nada tipo bem. pé? futebol de porrada. Pariu. O Valdeir falou da forca, né? Porca? Forca. Pô, Valdeir. Só que é forca de Forca. verdade, né? Quer dizer, A forca. forca é um Porra. negócio. Pô, Esse essa é bacana, hein? Não tem a. Vai soltando Já o vai pezinho indo, do banco. né? Você vai ver o seu Vai colega apertando mais levantando. você Porra, erra, esse é terrível. Esse é jogo massa. mortais. Tá, eu fiz pouco dessa ideia, Valdeir, mas agora me arrependi.
Eu gostei, cara. Sim. Nossa, tem brincadeiras tipo porradão ball que já são mortais já no Brasil. Já. Nossa, Vocês já ouviram falar de Bulldog? não. Mas o cachorro só. É muito bom, porque ela é uma brincadeira desses que, tipo, se você pegar uma pessoa, passam a ser as duas pessoas que vão atrás dos outros. Não muda, né? Tipo, não passa pro outro. Então, tipo, vai aumentando até sobrar só um. Pô, Só que massa. Pra isso acontecer, supostamente, a regra, pelo menos aqui, você tem que tirar a pessoa do chão. Se ela não encostar no chão, você considera que pegou ela, né? Eita. Só que aí, a galera faz tipo aqueles golpes de tipo, virar a pessoa assim, Ô, louco. dá um suplex, assim, a gente se quebra, tipo, MMA. essa história assim, né? Nossa E senhora. aí esses rolês, tipo, acho que tem gente que varia, mas você tem que ir com as mãos no chão, né? Você tem que ir com as 4 patinhas, Bah, que correndo atrás das bizarro. pessoas. Aí o Então, campo é delimitado, né? Você vai atrás das pessoas, tem que agarrar. Geralmente você já tá abaixado, né? Então você agarra a pessoa pela perna e levanta e tira do chão. Pô, eu Nossa, curti Lorena. isso aí, hein? O Achei meu irmão, hardcore isso aí, mandou realmente. Brasília o negócio é tenso. o meu irmão mandou no chat ali peão. Jogar Peão. Peão, Pô, com certeza. Nossa, o peão que eu jogava no meu prédio era mortal, que a gente fazia, tipo, tinha que jogar o peão entre os blocos e ele tinha que ir rodando, tá rodando do outro lado. Ou seja, ele ia, tipo, metros, assim, e ele tinha que estar rodando do outro lado. Só que quem tivesse na frente, meu irmão, peão é aquele negócio, aí tem um parafuso ali, um prego. Sim. Isso bate na parede, quebra. Já quebramos várias lâmpadas fazendo isso na infância. Tipo, putz. Nossa. Sabe um jogo que eu acho massa? Eu esqueci o nome dele agora, mas é bem praticado por meninas, que é aquele com o elástico. Na cintura. Elástico. E fazer aqueles pezinhos voltando. Eu sempre achei aquele negócio muito bacana, porque tem umas regras que eu nunca vi. Quem foi que ensinou essas crianças essas regras, velho? Porque as coisas complexas são as danças bem complexas e as crianças fazem. Mega e aí, rápido. Aí quando chega no pescoço, meu irmão, parece que é uma coisa de ginástica olímpica. Mega rápido, né? É mais ou menos nessa vibe que eu nunca entendi cama de gato também, que é o que você faz as cordinhas no dedo, mão, né? Só na Nunca mão, né? entendi como é que fazia aquilo, o pessoal zap, 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 eu tipo, que isso? Hein, e o amarelinha, hein? Amarelinha. Clássico. Amarelinha. Inclusive, as pessoas estavam brincando aí na Paulista, né? De batatinha frita 1, 2, 3, porque tinha a bonecona ali que colocaram. Assim, se tivesse uma história aí hardcore, né? Uma amarelinha sangrenta, quantas amarelinhas não ia estar desenhada aí nas principais ruas do Brasil? O pessoal ia estar. Nossa. Com certeza, com certeza. Aumentando o número de Aí tem que ter aquelas amarelinhas que não vai até o 10, né? O negócio vai até o 100, aí você vai pulando, se encostar mais de um pé no chão, aí é bang na sua cabeça. Nossa. Headshot. Ah, meu irmão. Eu acabei de lembrar de um jogo aqui que ele pegaria, tipo, na vibe do Batatinha mesmo, que eu acho que ele é um jogo simples, mas que daria pra, tipo, atirar em pessoas, que é o Vivo Morto, pô. Vivo Morto. Tipo, Vivo Morto, você levantou, você morreu, amigo. Bem, levantou na hora errada, Vivo Morto. É bem na vibe do Batatinha. pronto. Tinha que ter, entendeu? E o da cadeira? Dança da Dança da cadeira, que ódio. Meu irmão, essa brincadeira é cruel também. Eu lembro que a galera compartilhou, tipo, o primeiro Battle Royale a gente nunca esquece. Era a foto da dança das cadeiras. Assim. Antes da gente terminar, eu queria trazer uma coisa que não é nem do jogo, dos jogos, mas é que é uma parada que eu vi o pessoal falando no TikTok, uma moça que ela é daqui do Brasil, só que ela é descendente de coreano. E eu não sei se esse foi o objetivo da série mesmo, mas no mínimo fica uma comparação legal, que é... Eu imagino que isso não seja spoiler, porque é uma das imagens promocionais, que é a cena do cara que convida as pessoas, ele ter um cartãozinho vermelho e um cartãozinho azul. Sim. Que aparentemente ele pede para as pessoas escolherem. E, de acordo com a menina, a ideia é que isso seria inspirado numa lenda urbana que começou no Japão e que imigrou para a Coreia, que é
a lenda do papel higiênico vermelho e do papel higiênico azul. What the hell? A ideia é que você vai num banheiro e você está lá no seu momento de paz, que era para ser um momento de sossego, vulnerabilidade também. E você Nem escuta sempre é de paz, né? Mas tudo E bem. você escuta uma voz do além perguntando: você quer papel higiênico azul ou você quer papel higiênico Que vermelho? isso? Matrix. O Morpheus E você tem que escolher escatológico. qualquer um dos dois, você morre. Se você escolher qualquer um dos dois, você morre. Só que a ideia é que se você escolher o vermelho, você, tipo, é dilacerado, né? Então jorra sangue e pinta tudo de vermelho. Se você escolher o azul, seu sangue é drenado e você fica azul. Imaginei Gente! e tu E aí- esquartejado e ficar tudo pintado de azul. Aí a análise da menina, de acordo com ela, é que o rolê era, tipo, independente da cor do cartão que você escolhesse, você ia se fuder. Então, tipo, que seria alguma relação com essa lenda urbana. Eu não sei se é isso, mas achei uma comparação digna, porque é realmente popular pra caramba no Japão, eu sei pelo menos, e aparentemente na Coreia também. Então Então fica tinha que aí ter a os lenda dois. urbana aí. Tinha que ter parecido aqui, mas aí ia ser ou caprichoso e garantido, ou ia ser Nossa senhora. as pastorinhas lá, azul e vermelho. Assim, biscoito ou bolacha? Nossa. É, Enfim. nunca ia acabar o jogo de comer a bolacha lá no desenho. Não ia acabar nunca, que o brasileiro ia ficar assim, não, é biscoito, não é bolacha. Aí fica enrolando assim, os caras desistem do jogo. Bem, Round 6 aí fazendo um sucesso enorme até o momento na Netflix. Assistam ou não, porque é isso, é sanguinolento, se você gostar aí de esse Battle Royale, mata-mata. Tem toda uma pegada de crítica social foda, isso é bem interessante, porque rolaram protestos, inclusive, na Coreia do Sul, e a galera usou esses símbolos da série pra protestar contra essas questões de dívidas, endividamentos, e isso que é um grande problema por lá. E essa série impactou mundialmente, né? Porque quando ela vai criticar esse lance do capitalismo também, você vai com certeza atingir uma boa parte do mundo aí que se sente representado ali de alguma forma nesse lance de você estar realmente necessitado, porque você fica um pouco do lado dos personagens também quando você entende a situação deles, né? Então é a situação que muitas vezes é desesperadora, né? E você tá isso num jogo de mata-mata. Mas tá lá, Netflix, Round 6. Então fica aí essa Jogo nossa... da Lula. Jogo da Lula. Que você vai lá na urna eletrônica, aperta o 13, aparece que esse ozinho simpático, você dá ok, sucesso. E aí você vence o jogo. Então vamos aqui entrar no nosso bloco de demonização. Polêmica. Tem muitas coisas. Então vou começar aqui. Porque como são assuntos meio entrelaçados, eu vou falar todos os três assuntos aqui e a gente depois debate sobre eles, porque tem toda uma relação impossível de fugir, né? Então vou começar aqui com Death Note. Death Note, um anime aí de 2006, ele voltou, ressuscitaram o anime aí, graças à Rede Record de televisão, que trouxe uma matéria no programa Domingo Espetacular, falando sobre Na Record? Record. Record. Domingo Espetacular na Globo? Não, Que isso? do Esporte Globo. espetacular. Eles juntaram, na Record eles juntaram o Esporte Espetacular e o Domingo Legal. Domingo Legal. Domingão, sei lá, Domingão do Faustão. Juntou os dois, pronto, Domingo Espetacular. Então eles trouxeram uma matéria que relacionava essa questão do anime Death Note sendo um perigo para os jovens, trazendo essa história onde um menino tem o caderno da morte, escreve o nome das pessoas, as pessoas morrem. E isso trouxe uma série de outras problemáticas de como os pais têm que observar o que os filhos assistem e tal. Uma matéria toda sensacionalista, trazendo o Death Note como esse escudo ali, mas
mais uma vez, nenhum mistério dentro dessa discussão também, uma discussão já antiga, que vira e mexe quando a TV tá precisando trazer um pouco desse burburinho, eles trazem, ajudando aí as editoras e streamings que passam a série até hoje. Então as pessoas foram lá reassistir Death Note, comprar o mangá e sucesso. Talvez tenha até um conjunto aí de divulgação, né? Vai saber. Mas, enfim, temos aí esse primeiro tópico vindo da Rede Record. O segundo, ele é sobre o filme Espíritos Obscuros. Foi lançado recentemente, ele foi adiado por conta da pandemia, né? E chegou esse filme que é produzido por Guillermo del Toro, chegou no cinema no dia 28 de outubro, onde ele retrata a figura mitológica ali, a criatura, o Wendigo. O Wendigo, que é um personagem que é bastante recorrente do cinema hollywoodiano e um dos grandes expoentes aí dessa questão da demonização de figuras, personagens vindos de povos indígenas, né? No caso do Wendigo aí. Ele tem essa origem e provavelmente também atravessa para o folclore, mas aí já são outras questões. E o filme traz esse personagem como figura central. A questão da demonização, ela é um pouco colocada na questão do ser um filme de terror e a questão do trailer. Só que o Wendigo, ele é um personagem que até tem esse seu viés de ser mais violento e tal. Então... Mas existem outras camadas que precisam ser faladas aí, que geralmente não estão explicitadas nesse tipo de filme. Então temos aí o Wendigo e o Curupira, Demônio da Floresta. Um filme que lançou também esse mês, distribuído pela O2, e que a gente nem falaria dele aqui. Ele bateu no nosso radar, mas sabe aquela coisa que bate no radar e você olha e fala, tá bom. Chapa lá. Vou fingir que... Porque, assim, é um grande exemplo de uma série de filmes problemáticos que trazem essa questão da demonização como um foco central, né? Mas como... eu fiz um texto no Folclore BR falando especificamente da divulgação do filme. Então, a divulgação do filme, ela é problemática, e aí muitas pessoas vieram comentando sobre, você não assistiu o filme, você não sabe como é que é, e aí o diretor do filme... Por isso que eu falei só da divulgação. Esse filme, essa divulgação, especificamente, ela bateu em tudo que é lugar, foi pra tudo que é portal, e os indígenas brasileiros pegaram isso também para atacar, e muito justamente essa questão da demonização, mais uma vez, do Curupira, do personagem Curupira. E o diretor teve que vir a público ali para falar sobre o filme. Então vou dar aqui esse direito de aspas aqui pro diretor para a gente começar essa discussão de hoje. Abre aspas. Estamos falando de uma obra inteiramente ficcional. O filme não tem a intenção de ofender e não ofende nenhuma religião, pessoa ou etnia. Não tocamos nesses assuntos no filme. Mas, tirando a ficção, o que o filme mostra é uma discussão sobre a preservação do meio ambiente. Ele personifica a maneira forte e incisiva. E aí é o grande debate do filme. A forma que a natureza responde aos maus tratos do homem. Infelizmente, as pessoas estão julgando o livro pela capa, sem ter lido ainda. Mas tenho certeza que todos vão entender a verdadeira mensagem do filme depois de assisti-lo. Fecha aspas pro diretor... Erlanes Duarte é o nome do cara. Eu queria começar comentando que principalmente a gente que é da área do design gráfico, esse negócio de não julgar o livro pela capa não faz o menor sentido, gente. O papel da capa é apresentar o produto. Tipo assim... Isso. A gente não pode supor que a capa representa tudo. Não tem como. Isso é impossível. Ela representa tudo que uma obra é. Mas o papel de uma capa, o papel de um pôster, o papel de qualquer tipo de produção gráfica que vai ser usada para divulgar o seu trabalho é representar o que seu trabalho significa. Então, tipo assim,
A gente começa assim, não julga um livro pela capa, mas pô, você começa chamando o Curupira demônio da floresta e você não quer que eu pressuponha, a partir do título, que existe possivelmente uma demonização, é aquele negócio. Poderia ser uma surpresa e não ser isso? Poderia ser uma jogada de marketing? Poderia, mas é de bom tom? Aquela frase, né? Não sei, né? Tipo, talvez não seja. Pois é. Ian queria falar alguma coisa, eu acho, né? Exato, o que eu tava concordando com o Lorena, que esse negócio de não julgar o livro pela capa é um dos bordões que deveria morrer, ser enterrado e ficar lá mortinho, em vez de dar uma de Jason ou corpo seco e sair do chão toda hora, tá ligado? Porque se você tá fazendo um produto, é tipo assim, não julgue um quadro pela moldura, mas, porra, tem uma puta de uma moldura feia do caralho, estragando aquela arte do caralho que o cara fez, você fica com aquela moldura ali, atrapalhando sua visão, porra. É claro que faz parte de um o produto filme, há muito tempo deixou de ser só a mídia física, ele faz parte de tudo que está sendo jogado em prol daquela arte, né? Então, e basicamente o que ele pede, na realidade, é não jogue a obra pelo título, porque... Ou pelo trailer, né? Que também tinha acabado de sair. Mas assim, o cartaz, por exemplo, o cartaz é super obscuro, você não tem muita informação ali no cartaz, mas você já tem Curupira, demônio da floresta, não é isso? Uhum. Pô, aí já tá no título, velho. Tá no título uma provocação de uma conversa que a gente acredita que já deveria estar no popular, mas a gente vê que ainda é uma questão de muita bolha, né, velho? Essa discussão ainda tá muito, muito fora das grandes discussões até da grande mídia, porque quando a grande mídia chega nisso, ela vai pelo lado da viralização na internet, no Twitter, e fica muito mais sobre essa conversa do que realmente a conversa real que importa. Porque quem vai defender o filme não está querendo defender o filme, ele está defendendo a ideia da discussão, o debate. O que é que não pode fazer na arte? O que é que pode fazer na arte? Quando a conversa é um pouco mais sensível do que isso, né? Não é sobre o que você não pode fazer, e sim de, porra, ainda estamos fazendo isso, velho? Hoje eu gravei um podcast com uma menina que me entrevistou e perguntou sobre isso, como todas estão perguntando recentemente, né? E eu assisti o filme já, não sei se o Anderson assistiu também. Ainda não consegui. Eu assisti o filme, então, já adianto, né? Ele é tudo o que a gente esperava que ele seria, não tinha como ser diferente. E quando a gente assiste o filme, a gente percebe que faltou justamente essas sensibilidades, né, de entender que discussão que está acontecendo ali, porque quando o diretor fala que religião não se fala em religião, que não se fala de etnia, se fala, só que é no subtexto, porque o Curupira, né, a gente sabe que ele é um mito originário, né, dos povos originários, que depois, é claro, circula pelo Brasil, porque e sai do âmbito ali só das aldeias, porque nós temos hoje, fora das grandes metrópoles, pessoas aí que convivem com o mito do Curupira. Eu conheço gente que tomou lambada de Curupira. Isso faz parte da vida das pessoas ali no interior. Então não dá para dizer que elas não têm essa relação. Mas Curupira foi registrado pela primeira vez em 1560 pelo José de Anchieta entre os Tupinambá. Então, né, ele já estava aqui antes da colonização se iniciar. É um mito muito ancestral. E então a gente sabe que ele é ligado aos povos indígenas. E demônio, né? A gente pode, porque daemon, a palavra original, não vamos ser canalha. Comentando isso, meu Deus. Não seja canalha, a gente sabe, né, que a gente está colocando demônio ali em relação à visão cristã, como era feita pelos primeiros cronistas, né, que eram jesuítas, que eram dominicanos, que vinham aqui e encaravam tudo aquilo que não pertencia à sua heurística de mundo como demônio, como no mínimo, né, como pagão e que tem que ser apagado e excluído, né? Mas no caso dessas entidades, como demônios. Isso é extremamente problemático.
E aí, só para encerrar minha fala nesse momento, né, o pessoal às vezes pode falar, os folcloristas fazem isso. Gente, o folclore é um termo que surge em 1840, né? Os folcloristas, enquanto um grupo, vai ser final do século XIX, começo do século XX. Eles não demonizam a coisa, eles estão trabalhando com relatos de gente que demonizou. É diferente. Padre Anchieta não era um folclorista. Então vamos também colocar as coisas nos seus devidos lugares. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem o processo de pesquisa, né? Existe um cruzamento de dados. Então você fala, Padre José de Anchieta disse tal coisa. Isso é uma coisa que o pessoal falou, não, porque o Cascudo chama ele de demônio. Eu fiquei tipo, gente, onde? E ele faz assim, ele vai pegar, Padre Anchieta, e ele cita Padre Anchieta, vai lá e fala, não sei o que, demônio, Aí ele vai citar um outro pesquisador que vai chamar o Curupira de gênio. Aí vai pegar um outro pesquisador que vai chamar o Curupira de duende. Então, tipo assim... E quem lê realmente o Cascudo vê esse tensionamento, porque ele, depois de 2 páginas explicando como as pessoas trabalhavam o Curupira como demônio, ele vai falar. E teve, inclusive, um padre, que é o fulano de tal, que escreveu uma carta dizendo que a gente devia parar de chamar Curupira de demônio, porque não era isso. Enfim, são pontes. As pessoas, inclusive padres mesmo, né, eles vão transformando seu pensamento. Então é assim que a gente vai entendendo como foi construído. Mas é fato que sim, o Curupira foi um mito demonizado, assim como todas as culturas que não pertencem, né, àquela heurística de mundo. E a gente vê isso hoje muito agravado quando temos religiões que são ainda mais fechadas, né, como o neopentecostalismo, e que a gente vai encontrar, e aí é um salto que a gente pode fazer também para pensar os problemas, né, dessa demonização de culturas, para nem falar mais de mito, falar de outras coisas que eles demonizam, tipo comida de santo, acarajé, que vai derivar ali em bolinho de Jesus, comida de festa junina que pastor não deixa o fiel consumir, tipo bolo de milho, canjica, não sei o quê, porque diz que também vai passar mal, vai morrer, vai inchar a barriga até estufar, explodir, que a gente tem vídeo disso, eu já botei no meu podcast. Artesanato, que artesãos são que pertencem à igreja, elas são convencidos, né, a abandonar sua arte porque estão fazendo ídolos. Qual que é o outro também? Benzedores, que também a família constrange eles para abandonarem o seu ofício porque aquilo não é de Deus. Agora, o pastor, claro, né, ele pode fazer a reza ali, um negócio totalmente chupinhado da Umbanda ali, fazer toda uma performance. Pode imitar a pombagira ali de isso. Ele mas é por quê? Porque isso é uma questão de poder, ele é a figura de autoridade, ele não pode concorrer, né, com o benzedor ali, que vai ser também um líder de opinião na sua comunidade. Isso tudo, só para a gente dizer, né, que isso é gravíssimo. Essas pessoas fazem os mestres odiarem os seus saberes, odiarem o seu conhecimento do folklore, né? Então, isso é gravíssimo, assim como demonizar os mitos é gravíssimo, e a gente vê um padrão. Então, por isso que a gente não pode normalizar esse ódio à cultura do outro, ou à nossa própria cultura, porque vejam que esses exemplos que eu dei aqui são de cultura da nossa cultura também, a gente convive com isso. Sim. Então, atenção, nós como agentes culturais não podemos permitir que esse tipo de comportamento ele corra livremente. Fala aí. Não, vai, Mikael, vai, joga. Não, eu acho que tem uma questão, eu entendo o lado do diretor querer se defender, assim, mas, cara, eu entendo a motivação também, só que eu penso assim, galera, nós estamos num momento que a gente tem acesso a tudo, né? Aí o cara vem dizer esse tipo de coisa, ele nem sequer fez uma pesquisa a respeito, sabe? E nem precisava ter sido uma pesquisa muito profunda, ter tido uma aproximação com a origem, onde é que tem o Curupira, quais são os significados que ele tem, qual o valor que ele tem. Cara, isso assim, 2 minutos no Google, tu já tem uma noção de que tu tá fazendo... me desculpem, mas eu tenho que falar isso. Tu tá fazendo merda, sabe? Então, assim, eu acho que não é desculpa. Eu entendo o cara ter feito isso, mas ele foi ignorante, porque ele não foi buscar uma informação para ele produzir o conteúdo. Que nem o Andreoli fala, e a gente fala aqui, depois de todos esses anos, a gente continua falando, toda a produção de conteúdo
tem responsabilidade social. Então, não é porque eu fiz uma tirinha, porque eu fiz um curta, porque eu postei um meme, que eu não tenho culpa daquele conteúdo que eu tô fazendo. Tu tem culpa sim e tu vai ter sempre culpa. Seja tu tá postando isso ou produzindo por ignorância ou não. Então, a minha contribuição é nesse sentido assim, de, galera, quando a gente vai lidar com essas questões, e eu acho que qualquer questão, né, que a gente vai fazer algum material a respeito, o mínimo que exige é a aproximação, o respeito, que nem eu falei, e informação, né? Faz um mínimo de pesquisa, conversa com as pessoas que provavelmente essa produção toda não fez. Não, o que eu ia falar, eu ia no embalo do Andrioli sobre preocupação e tal, e aí voltar para o que o Anderson falou, dos pontos, principalmente no primeiro ponto que o Anderson levantou, que é o seguinte, e aí vai cair muito nessa questão, principalmente do pentecostal, que o Andrioli usou como exemplo, e eu vou double down nesse exemplo, né, que é o seguinte, demonizar anime, demonizar figuras de filmes e de produtos culturais acontece constantemente. E o que mais me preocupa é que nessa questão, assim, eu entendo, de novo, eu entendo que religião é uma coisa extremamente delicada, mas não pode ter carta branca. Só porque é da religião, ou veio de uma figura da religião, ou saiu de dentro de uma igreja, você tem carta branca para falar o que você quiser e expor o que você quiser. Não pode ser assim. Não pode. Então, assim, e o que me irrita mais é a hipocrisia de tudo isso. A gente tem a Record, né, essa matéria que o Anderson fala, é uma igreja, a Record é um canal com uma clara linha editorial pautada numa filosofia religiosa e usa da hipocrisia, porque fala, olha só, o seu anime aqui que fala sobre demonização, que vai falar que, olha só, ele anota o nome, mata colegas, mata sei lá o que, vira uma figura divina, mas para aí, depois daqui no alerta geral, veja, ladrão leva 7 tiros na cara depois de roubar um carro e nós temos um vídeo exclusivo para isso. Porra. Bem feito. Bem feito. Pronto. E bem feito. Não me fode, velho. Me desculpe, velho. Sabe? Aí você, tipo assim, pra pegar um exemplo pra fugir desse e ir lá pros Estados Unidos. Donald Trump fala de sei lá o que ele como que ele é um cara que, principalmente a família, né, que eles estão ali defendendo a moral e eles têm um código. Aí o Alec Baldwin, que é um crítico ferrenho do Donald Trump, mata alguém durante um acidente de trabalho e o filho do Donald Trump posta alguma coisa assim, tipo, alguma coisa assim não, tá postado. Guns don't kill people. Alec Baldwin kills people. Porra, cadê a sensibilidade, velho? Meu Deus. Aonde tá a humanidade disso, velho? Pra atacar o cara, você precisa criticar alguém que ele matou. Velho, olha o trauma que esse cara tá vivendo, independente de ser seu inimigo ou não. Nessa hora você cala a boca e respeita a pessoa que morreu, velho. Sabe? Então, a gente tem pessoas que ditam moral que são completamente amorais, velho. Completamente amorais. Certo? Então isso me irrita, isso me deixa até, vocês podem ver que eu fico, né, transtornado falando aqui, porque não tem conversa quando a pessoa não consegue criar uma linha de conduta. Se você diz que você vai fazer alguma coisa e que você é uma coisa, beleza, vá lá, siga isso. Mas se você diz isso e nas costas matando e demonizando e o outro é o inimigo, pô, velho, você não pode ter carta branca, não pode ter carta branca pra falar o que quer não, velho. Exato. Não dá. E a gente precisa sempre trazer também essa questão indígena pro debate, porque isso é
muito importante e é uma das maiores dúvidas e medos das pessoas que querem tratar as questões da narrativa folclórica, que é o medo de estar cometendo racismo religioso, que é inclusive uma das acusações, das grandes acusações que fizeram com o filme, e saiu em vários portais, saiu em vários jornais, e essa questão do racismo religioso, ela atinge as pessoas, lógico, né? Se você é acusado de uma coisa dessa, você vai querer se defender com unhas e dentes, vai fazer todo um lance com isso, tentando se colocar pra fora disso tudo. E aí entra essa questão do ficcional. Na ficção vale tudo fazer na ficção? Vale tudo? Você, estou fazendo uma ficção, então tá tudo bem? Curupira não significa mais nada pra nenhuma outra pessoa? E o curupira do folclore é o quê? Porque quando eu te falo do curupira do folclore, isso é uma dúvida que, assim, para você tirar ela da cabeça é uma coisa que você precisa de estudo, precisa estudar e entender. O curupira que a gente fala do folclore não é o mesmo curupira que é narrado dentro de povos indígenas. Você pode chamar um curupira lá, e o curupira do folclore, ele é um outro personagem, ele está fora daquilo, apesar de ter essa clara origem, essa clara e evidente atravessamento. Não tem como você não falar que do curupira em atravessamento com povos indígenas. Mas agora, de que povo indígena é o curupira? É de um? É de dois? É de mais de um? Da onde que ele é? Isso é a grande questão que, quando a gente fala de folclore, a gente está falando de vários povos. A gente não tá falando de um povo só. E a gente tá falando de um outro personagem. É um personagem que atravessou desses povos para o popular. Então ele tá compartilha dentro... o mesmo nome. E compartilha o mesmo nome. Aquela e aí questão é aquela lógica, né, gente? Existem mais de uma pessoa chamada Paulo no mundo, você não vai dizer que elas são a mesma pessoa. Apesar de ter uma origem, que o Paulo original, ele existe. Teve o Paulo original, né? Talvez, né? Mas, e aí o que é interessante a gente pensar também, né? Que agora nós, por vários motivos, né? Seja porque é mais fácil a produção, é mais fácil a circulação, a gente tem esse canal, né, de poder fazer a nossa própria arte circular, audiovisual. Então agora a gente tem essa condição de fazer filmes que mostrem a nossa cultura, porque antes, né, especialmente esses gêneros de terror, slasher movie, eles eram muito norte-americanos. A gente tinha ali o Zé do Caixão, que depois vamos falar, né, como um ponto fora da curva, mas especialmente ali após a abertura, fica tudo muito estrangeirizado. Então, porque as pessoas me comentam às vezes assim, por que pode falar que é demônio essa coisa aqui que é lá dos Estados Unidos? Por que pode falar que é demônio esse negócio que é inglês? Porque a gente não se importa, não é que pode, é porque nós não compramos essa briga porque não é algo próximo a gente. Se fosse um personagem de ficção, seja outra coisa, a gente até nem sabe se tem laço folclórico ou não. Agora, o curupira a gente sabe. E essas brigas são compradas, só que não são compradas pela gente. Tem outras pessoas debatendo isso nos contextos delas. Nos seus próprios países, né? Não interessa pra gente, porque a gente tá à distância, né? A gente não desconhece completamente. Então... O Índigo é esse exemplo, né? Exato. O Índigo se debate muito, exatamente, né? esse exemplo. Ele se tornou uma figura muito utilizada, né? Eu queria aproveitar, não sei se dá pra fazer o link exatamente com o Índigo, mas no sentido não só de responsabilidade, mas da própria ideia de inovação, que é o que faz muitas vezes as pessoas buscarem esses temas também, né? Tipo, vamos inovar no cinema, aí mistura isso com vamos valorizar a cultura, e aí curupira, mas eu vou inovar o curupira e eu vou fazer ele muito radical, entra naquele rolê do folclore maldito, né? Eu vou mostrar que o curupira não é esse negócio pra criança. Começa que nunca foi. Então toda essa lógica... Gente, eu vou mostrar que essa história aqui não é de criança, gente. Na moral, larga o lado verdadeiro da história. Largue isso. Quando você largar isso, sua vida vai se tornar bem melhor. Eu juro pra você. Mas, tipo, complexificando mais. Quando você vê... você vai fazer um filme de terror. Filme de terror tem que ser assustador. Você tem que, tipo, impactar as pessoas. E aí é muito, muito fácil você chegar e cruzar uma linha da apelação. Seja ela visual, seja ela do que vai acontecer.
E eu acho que esse é o tipo de coisa que assim, a gente tem que que faz as pessoas, tipo, extrapolarem pra, ele é um demônio, ou mesmo que ele não seja mal, né? O André ele pode até complementar melhor já que ele viu o filme, mas tipo assim, a proposta do diretor naquele textinho que ele escreveu era não, porque a gente quer passar uma ideia de que a gente quer propor como é que a natureza reage às coisas. Eu tava esperando esse gancho. Ao que o ser humano faz e não sei o que. Gente, a natureza não reage de forma sádica. Eu garanto pra vocês, ela não tem esse tipo de moralidade. Então, a partir do momento que tipo, uma pessoa faz uma coisa que, beleza, é errada, tipo, na questão de preservação da natureza, né? Ela faz uma coisa ali, joga lixo no lugar errado, faz umas paradas assim, mas, pô, ela não é nenhuma pessoa do agronegócio, né? Tipo, uma pessoa aleatória, jogou lixo no lugar errado, aí vem um outro e, tipo, esquarteja você, tortura seus amigos, faz toda uma tortura psicológica, assim, de, não sei se foram dias. Pô, isso é a reação da natureza? Você me jura que é isso que a natureza faz? Esse é o gancho que eu queria pegar, porque eu sei que o Anderson tá doido pra passar para o próximo assunto, mas eu preciso trazer isso, né? Que as pessoas, quando você vê o comentário do diretor falando que é a natureza se vingando, não sei o que, você pensa, meu Deus, cometeram algum ato terrível, né? Pode ser o agronegócio, como a Lorena falou, pode ser ali uma indústria que está destruindo o meio ambiente, pode ser a construção de uma barragem que seja, que vai ser controverso. O que as pessoas fazem no filme, elas jogam cerveja na praia e pegam uma tartaruga e ficam jogando batata quente com a tartaruga. É isso. Esse é todo o crime ambiental cometido por essas pessoas que vão ser estripadas, que vão ser viciadas, que vão sofrer torturas psicológicas, porque o Curupira realmente é sádico, né? Eles inclusive falam, né, que ele gosta de brincar, eles usam adjetivos como uma máquina de matar, é uma criatura sanguinária, né? Ele adora isso. Ele não mata por matar, isso tá no trailer, né? E aí temos também o momento, né, que a personagem, ela fala assim, eu achei que ele era o protetor da natureza, que ele era bonzinho, e aí ela é corrigida. Não, ele é uma máquina de matar. Então, onde que isso se encaixa no que estava sendo dito ali, né? Não, isso poderia ser um grande equívoco. Tipo, todo mundo que tá ali, a perspectiva do ser humano, ela é totalmente preconceituosa. Isso poderia estar no filme, isso poderia ser uma coisa do filme. Eles são preconceituosos, estão demonizando, eles são religiosos, e o Curupira pra eles é o demônio. Só que aí você coloca um fator de dúvida, como no trailer do Espíritos Obscuros, tem uma frasezinha que coloca uma dúvida, do tipo, você considera mito, mas ele não é mito, isso falando de mito como sinônimo de mentira, né? Mas eles colocam um fator de dúvida ali no negócio que não existe na divulgação do Curupira. Então, no Curupira é impossível você... Tem uma frase que que o mais próximo disso como é que é? Curupira é uma lenda, mas existem algumas lendas que são reais. Ai, meu Deus. Fazendo o bingo das obras folclóricas. Então, assim, isso é um grande problema do terror como um todo. O Stephen King já fez muito isso, grandes escritores já fizeram muito dessa questão de trazer essas figuras que estão do outro lado, né, demonizando personagens indígenas e coisa da cultura do desconhecido. O voodoo sofreu o cinema hollywoodiano de cima a baixo. A gente conhece o voodoo hoje como o boneco que você espeta e faz mal às pessoas por conta especificamente do cinema. E isso falando de uma religião complexa, cheia de questões de religião de matriz africana. Então, que está espalhada pelo mundo e você tem ela no senso comum conhecida como um boneco que maltrata as pessoas. Até, sei lá, 30 anos atrás, talvez até menos do que isso, Exu e demônio eram sinônimos. Bom ponto. Hoje, Cara, Exu sem luz. Pra lembrar. Recentemente, há poucos meses, o Google tirou
Exu como uma palavra igual a demônio do Google Tradutor, gente. Isso foi há poucos meses atrás. Depois de muitos... Isso Exu em Yorubá, né? De tradução de Yorubá para inglês, se eu não me engano. E isso depois de muitos protestos, muitas coisas, anos e anos tentando fazer essa tradução sair desse lugar. E aí, pouco tempo atrás, finalmente conseguiram tirar Exu como igual a demônio dentro da tradução do maior programa de tradução do mundo, assim. É uma coisa que não é do passado, não ficou lá atrás, é uma coisa que está acontecendo agora. Então, são lutas que estão acontecendo agora. Como é que você faz uma coisa, trabalha com essas narrativas, sem pensar em nada disso, porque é ficção, então no mundo da ficção eu faço o que eu quiser, né? O pessoal no chat ali tá bem ativo. E o Dantas tá fazendo um apelo. O Valdeir falou do exemplo do Mal e da Moana, né? E que é aquilo que a gente também já falou em alguns papos aqui. E o Dantas também falou que é pra gente não demonizar o terror. Assim, eu acho que a gente não tá demonizando o terror, acho, né? A gente tá pegando um gancho, assim. Eu adoro terror, eu acho que terror é uma das grandes maneiras, assim, de expressar uma série de questões que a gente tem como seres humanos e que nos comunicam com o desconhecido e com outras maneiras de viver e de aprender as coisas. Mas eu acho que a gente está pegando esse gancho do terror porque, infelizmente, essas produções, elas têm esse viés. E aí a gente usa elas para dizer, olha, galera, tomem cuidado, né? Eu acho que a gente não tá falando do terror em si, e sim da problemática que tem do tipo, por que a galera só faz produções com essas figuras, esses contextos no terror, sabe? Por que eles não fazem... É o rompimento imediato, né, do infantil, que na cabeça deles é só o que existe. Não é só, tipo, por que a gente só aborda isso no terror, mas por que isso tem que ser abordado dessa forma? Porque assim, o Dantas, ele tá preocupado, coitado, tá pedindo, não demonize o terror, por favor. E a gente não... A nossa postura já foi mostrada em outras lives, não é de demonizar o terror, mas como a gente só falou de produções aqui que demonizaram, realmente fica parecendo que a gente tá englobando tudo. Só que isso é uma coisa até que eu já tinha falado no Twitter, quando eu falei sobre a questão da demonização, usando o hit do Curupira de gancho. Por que as coisas têm que ser organizadas dessa forma, né? Quando a gente teve lá o slashzão do Skull da Máscara de Anhangá, eu nem vi o filme, mas toda a sinopse dele era tipo um deus que criou um negócio assim, uma parada tipo assim, a gente fez um negócio aqui mal pra você ser mal e matar as pessoas sendo mal. E o terror com entidades, ele precisa ser um bicho mal sendo mal, fazendo maldade. Tipo, eu acho que, assim, eu não consumo filme de terror, mas eu não gosto muito, mas eu tenho contato com outras áreas do entretenimento, principalmente gráfica, né? E a gente tem como elaborar elaborar e trabalhar o medo de forma que a gente não precisa atribuir um valor moral para aquilo que está ameaçando a gente. Tipo, quantos filmes de terror que a gente tem que são em relação a animais? Os animais não têm valor moral, eles não estão ali indo atrás de você. Quero pegar o gancho da palavra moral, só para dizer que tava para gravar meu podcast hoje, né? Eu tava pensando na questão do subgênero, né? Que é o slasher movie. E o Mikael deve saber melhor do que a gente, né? Que ele é um grande consumidor, que o slasher, ele é um filme moralizante, né? Sim. O assassino, ele é uma força conservadora, né, que tá agindo ali contra pessoas que fazem sexo, contra não sei o quê. Então, às vezes, ele sofreu violência na infância. Então, a característica do gênero é que o seu monstro seja uma figura conservadora, e por isso ele tem que ser vencido, né? Ele, ao final, vai sobrar ali a Final Girl, né? Que é a mulher virginal que no final, né, derrota esse monstro que está sendo emasculado. E vejam as problemáticas disso, né? Quando você toma, então, o seu monstro como o herói do filme, né? E aí... enfim, tem todas essas formas de que os filmes slasher eles acabam sendo
retroalimentações de um conservadorismo que a gente está tentando enfrentar. E tem muitas camadas, assim, só meus pequenos 10 centavos aqui. Tem muitas camadas porque quando a gente fala do medo, a gente representa o medo de diversas formas, né? É tanto o medo do conservadorismo, o medo da gente se libertar, o medo do passado contra o futuro, né? E o medo também do masculino e do feminino, porque muito dos slashers, quais são os slashers? Quem é que é o assassino? É um homem, né? E quem é que está sendo perseguido, assim? Geralmente são jovens e geralmente são mulheres. Só então... corrigindo que o primeiro Jason não é um homem. Sim, tá. Mas ele acaba sendo uma exceção, né? Mas o Halloween é o outro lá. Mas assim, eu digo que tem todas essas camadas que estão em jogo, que eu acho elas muito interessantes no terror, só que a gente tem que ter a noção de estar trabalhando elas, né? Que nem foi falado no chat ali. A gente tem que ter essa consciência, né? E se o demônio for um demônio? Que tal? Gente, assim, existem demônios, sabe? Porque, assim, essa questão da demonização é tornar algo que não é um demônio. E se o demônio for, de fato, um demônio? Só um demônio. Demônio da mitologia cristã. Vamos falar menos essa palavra. Vamos falar menos essa palavra. Eu tô sozinho em casa. Já tá de noite. Vamos então, falar mas aí... olha só, o The Old Ways, lá na Netflix, lá tem um filme chamado Old Ways. Lançou recentemente também. Eu fui assistir com todos os pés atrás, assim, pensando, putz, vai ser uma bomba. E ele não é tão ruim assim, porque ele vai trazer essas questões, mas ele não é um slasher, ele é bem fechado num ambiente, com poucos personagens e tal, e ele vai trazer um pouco essa questão do demônio, mas o demônio, ele de fato veio do inferno, é um demônio, e essas práticas antigas é trazida por uma senhora, que é uma bruxa, e ela vai ali tentar derrotar esta figura, este demônio cristão, eles fazem sinal da cruz, o escambau, ele é um demônio. Ele não é da cultura antiga, de indígenas e tal. Ele é um demônio. Esses exorcismos todos são demônios. Demônios que vieram... Velho, para de falar essa palavra tanto, velho. Você tá fazendo sacanagem. Não, mas assim, é tentar pensar nessa questão da demonização. A demonização, ela é um problema. Porque você tá colocando características em um personagem que não possui essas características. Você tá desfazendo a característica dele pra encaixar forçar ele dentro de um gênero. Então, assim, o Curupira ser esse demônio da floresta, ele é você tentar pegar essa figura e encaixar ele ali, olha, ele defende mais da mata, mas da sua maneira. Então, assim, se o Curupira, esse personagem, demônio da floresta, e tivesse atacando garimpeiros de extrema direita, qual seria a mensagem? Você vai acompanhar garimpeiros de extrema direita na floresta. Esses são os personagens principais do filme. E eles estão morrendo um a um. Será que ele daria essa mesma discussão que a gente está tendo agora? Será que ele daria uma discussão por parte dos conservadores? Será que ele bateria em toda a militância indígena da mesma forma? Cara, nossa, de jeito nenhum, porque a gente já vê isso em outras circunstâncias, né, de uso de temática indígena contra o agronegócio e contra políticos, e tem uma recepção completamente diferente. E só que eu queria também, tipo, não só pensar nessa questão da demonização, só que pensar a própria relação de medo que se tem, e pegando o próprio Curupira mesmo. Eu acho que no caso do Wendigo é um pouco diferente, até pela questão da narrativa de origem dele, mas se você for analisar histórias de pessoas que tiveram contato com Curupira, ou tiveram contato com Caipora, que tem uma narrativa parecida, as pessoas têm um medo, elas têm apreensão de apanhar do Curupira. Tipo, o pessoal tem medo de apanhar da Caipora. Isso significa que elas acham que ele é mau? Não necessariamente. Então, tipo assim, existe uma relação de você temer alguma coisa e não necessariamente isso significar que aquilo é mal. E eu acho muito irônico quando a gente trabalha uma percepção cristã das coisas, a partir do momento que todo mundo morre de medo do que Deus pode fazer com você. E ao mesmo tempo ele não temente a Deus, né?
Então, tipo assim, se Deus faz alguma coisa ele pode fazer um dilúvio que vai matar todo mundo. Mas a gente tem uma interpretação, o pessoal tem uma noção de que existe uma dinâmica de valores ali diferente, que existe uma razão para aquilo estar acontecendo, que não significa que aquilo ali é mal. Então, eu não sei, só fechando rapidinho, Micael. Tá, eu não sei como trabalhar a dinâmica disso no terror, justamente porque não é a minha área, mas existe uma dinâmica de relação com o medo que não significa que necessariamente aquilo que você teme é uma coisa ruim. Sim. Também. Eu acho isso que tu acabou de falar sensacional, e a galera não tem muita noção quando ela vai trabalhar com terror a respeito disso, sabe? Quando eu for mestrar meus RPGs de terror, eu tento colocar essas outras camadas, assim, além de, claro, querer fazer com que a galera experiencie o medo, né? Mas uma das coisas que eu quero falar, só para também encerrar o lance da demonização, assim, é uma ligação com uma live que a gente fez com a Dayara Tucano, o Denilson e o João, lá, que a gente estava falando do poder da língua, né? Da língua, como a língua é usada como instrumento para mudar o sentido das coisas. Então, no momento que tu usa a palavra demonização, tu coloca uma carga muito grande ali, sabe? E tu já deturpa para um determinado viés aquele conteúdo. Quando não necessariamente ele foi pensado e produzido com aquela intenção. Por exemplo, tu diz que o Curupira é o demônio da floresta, que viés tu tá dando? Uhum. Mesmo que ele não tenha nenhuma conotação cristã ou maniqueísta, assim, de bem e mal. Tu já tá colocando um símbolo, um significado muito pesado ali dentro, sabe? E eu acho que a gente tem que ter consciência disso. Aredes aqui, gente. O Aredes disse: eu deixo o fumo na mata, não por medo, mas por gratidão. Isso é bem legal, e vocês devem conhecer também gente de religião, né, de candomblé, por exemplo, pede permissão para entrar na mata, né? Pede permissão por quê? Por medo ou por respeito? Acho que a grande palavra do mito do Curupira é respeito. Por isso que ele é um mediador das relações, por isso que ele ataca, por exemplo, tem as histórias, né, que ele ataca quem mata a fêmea grávida, quem mata e não come, né, quem desperdiça. Então, especialmente na Amazônia, vocês pegam as narrativas de Curupira, né, se você desperdiça a comida, se você descarta a comida em um lugar indevido, por exemplo, ele é um mediador das relações humano-natureza. E se você viola isso, né, você desrespeita ele e você é castigado. Ao mesmo tempo, eu não acho que, tipo, eu entendo totalmente a questão de respeito, e eu não acho que ela necessariamente vai estar desvinculada do sentimento de medo, não porque, assim, eu temo o Curupira, mas a partir do momento que qualquer entidade não tá ali pro seu benefício, não é sobre você, não é sobre os seres humanos, não tá ali para servir as pessoas. Então eu entendo a pessoa temer as consequências. Às vezes eu já vi histórias das pessoas às vezes não terem entendido exatamente o que elas fizeram, ou não terem intenção de ter feito algo errado e sofrer as consequências. Eu já vi histórias de crianças que se perderam e elas não faziam ideia do que estava acontecendo. Então elas têm um sentimento de medo, mas a partir do momento que tem um esclarecimento do que estava acontecendo, você compreende aquilo, e mesmo você tendo temido aquilo, você até temer que aquilo possa acontecer de novo, você não guarda nenhum sentimento negativo do responsável por aquilo. Você entende qual que é a relação. Você entende que não é sobre você. Tem muitas camadas para falar sobre isso. É uma relação que é bastante delicada, porque você afeta um gênero específico do terror de uma forma muito direta. Parece que está proibindo: parem de fazer slasher movies, parem de fazer isso, porque senão você vai estar demonizando alguém. Tem movimentos aí, assim, né? Pós-horror, slasher, pós-slasher, tem umas coisas aí novas surgindo. E tem a própria subversão que o Dantas estava falando ali, e que o Andreoli sugeriu aqui, porque a partir do momento que você faz um slasher matando garimpeiro, você muda completamente a perspectiva do negócio. E talvez possa ter gente que ainda vai achar ruim, mas você muda completamente a narrativa das coisas. Pois é, tem como. É possível pensar nisso, né? Mas vende mais? Não sei. Você vai entrar num outro lugar, né? Vai entrar numa outra... ter coragem. Convite então, assim, para as pessoas também. Vocês já ouviram histórias folclóricas? Eu sei que vocês já ouviram, já leram, não sei o quê.
As pessoas nessas histórias, elas se resolvem com o Curupira descendo o pau nele ou enganando ele, ou usando alguma artimanha. Normalmente é a segunda opção, né? E isso a gente não vê muito nas nossas histórias. O pessoal acho que tá muito nessa ideia de embate, né? De arranjar um jeito de matar, mas tem outras soluções de você resolver conflitos. Eu acho isso muito interessante, porque a gente vive, né, essa cultura mais do branco, assim, no geral ocidental, é sempre do confronto, né? Sempre do embate, assim, e nunca é da convivência, né? Do tipo, não, beleza, aquela criatura, aquele ser, aquele local funciona dessa forma, eu não vou destruir ele porque eu não quero que essa forma exista. Não, beleza, a gente pode conviver, eu vou me adaptar, vamos ver o que a gente pode fazer para nós seguirmos no nosso próprio caminho em conjunto, né? E é aquilo, para finalizar, sabemos que ele é o primeiro, tá sendo vendido como o primeiro filme de terror maranhense e tal, e quando você... é muito difícil esse tipo de filme aparecer e ser distribuído nacionalmente e chegar no lugar que ele tá chegando, e aí você vem e desce o pau. Isso não te dá o direito, isso não te dá uma carta branca para você fazer o que você quiser. É uma ficção e você tem responsabilidade sobre ela. Então, o que estamos falando aqui é sobre a demonização e suas problemáticas. Ele é o primeiro filme de terror maranhense distribuído, etc e tal? Infelizmente. Porque ele poderia ser muito melhor. E a gente poderia estar aqui, super feliz, que é um filme que traz uma temática interessante, traz uma ideia interessante pra dentro do gênero, mas infelizmente não é, e tá bem longe de ser, na verdade. Ele traz muitas problemáticas que todas as pessoas que militaram contra e que estão aí falando têm toda a razão do mundo pra isso, porque ele realmente, em toda a sua propaganda, ele não vende nada mais do que a própria demonização e as próprias problemáticas que ele leva. Se você acha que no final o livro, o interior do livro vai te contar outra história, meu irmão, faz uma capa diferente, porque a internet hoje, principalmente, ela é 90% essa capa aí que você diz que não diz nada, que é só uma capa, que é o interior do livro que importa. Tem lá meu vídeo no canal do Colecionador de Sacis, podem assistir, que eu comento ali um pouquinho dele, e também o podcast que eu tô fazendo ainda, vai sair eu comentando detalhe por detalhe do Curupira, né, como eles chamam. Tem alguns lugares aí pelo Brasil que fala Curupira, acho engraçado. Inclusive o Barbosa Rodrigues diz que o Curupira ensinou o Currupaco pro papagaio. Então, Espíritos Obscuros é um filme que é a adaptação de um conto. O conto que está disponível gratuitamente aí para vocês lerem em inglês, do Nick não sei o quê. E assim, o conto é bem curtinho, né? Na verdade é um mini conto, e é pior que o filme em vários sentidos, né? Porque, sabe uma coisa que eu falo nas minhas aulas de escrita criativa de folclore? Eu falo assim, se você tira o mito e coloca outra coisa, vamos dizer assim, tira o Wendigo e bota um ursinho, né? Um grizzly bear, e dá na mesma, né? Será que realmente sua narrativa ela explorou ao máximo aquela criatura? E uma outra coisa eles vinculam no conto, né? Na casa ali onde está o personagem, tem um pentagrama. Então fica subentendido que o pentagrama invocou o Wendigo, né, para dentro da casa. Horroroso, né? Tudo a ver. Isso é o conto. E aí o filme, eles compram o direito do filme, o Del Toro entra na produção e o Del Toro vem e fala assim, não, temos que ter consultores indígenas, né? E aí vamos repaginar essa história. E como é que é a história? A história é uma professora volta, né, para uma cidade onde ela nasceu, né? E essa professora sofreu abuso na infância e ela reconhece um aluno que claramente está com situação de abuso infantil. Ele tem machucados pelo corpo, ele está muito magro, ele sofre bullying, ele parece inteligente, mas ele não tem um rendimento legal, e ele faz uns desenhos bizonhos lá, né, de um Wendigo estilizado, né,
como se fosse uma família de Wendigos que ele mora junto. E isso é, né, a história, na verdade, depois ela vai descobrir, né, que ele está cuidando da família dele que se transformou em Wendigo. Isso é o base do filme, gente, não é spoiler, tá? Eita. Uau. Aí o que vai acontecer ao longo do filme, né, é essa revelação, como é que a professora vai descobrir esse mito e não sei o que vai acontecer depois, aí vocês fiquem convidados para assistir. O que acontece? Um ponto positivo do filme em relação ao conto, sai o pentagrama, né, que não tinha nada a ver com nada, e entram uns saquinhos de remédio, uns saquinhos de medicina, né, tipo, como se fossem patuás, assim, de proteção, né, então eles tentam fazer um vínculo maior com a questão indígena e o Wendigo. Tem um policial que é um policial aposentado que é um nativo americano e ele faz essa relação, né, também com o mito e explica qual que é a do Wendigo e tal, porque infelizmente esse é o único papel dele, né? O nativo americano tem um papel de 3 minutos no filme para explicar qual que é a origem. Então nesse ponto é interessante porque ele tenta fazer essa vinculação e coloca motivações nos personagens. O que Olha o meu gato louco aqui. O que é complicado é, o Del Toro teve consultores indígenas, a gente vê pelas entrevistas dele o que ele disse que conseguiu, né? Então, teve pesquisadores especializados em cultura indígena, teve indígenas, teve um cineasta indígena, e aí ele fala assim que o que foi o principal? Falaram que antlers, né, era um must, assim, os chifres do Wendigo era uma necessidade. E isso a gente sabe que é controverso, porque tem todos os vídeos de Wendigo, textos sobre o mito do Wendigo, a gente sabe que isso é uma característica que vai e vem do mito, né? Não é uma necessidade. Então, como assim o consultor indígena crava que precisa ter chifre e isso é o suficiente? A gente percebe então que não é assim, né? Cada um vai ter a sua interpretação. E as outras coisas é que os consultores disseram que precisava ter ele precisava ser um monstro ancestral, ele precisava parecer antigo e muito poderoso. E que ele não podia ser morto, ele tinha que passar, né, continuar existindo. E isso foi feito, assim, o design do monstro é muito bem feito, ele parece antigo, ele é muito poderoso, mas isso é suficiente, né? Isso diz sobre o mito do Wendigo, porque o mito do Wendigo, para quem vai olhar, né, inclusive é um livro que eu recomendo para vocês, é o Dangerous Spirits, é o mito do Wendigo, o mito e a história do Wendigo, que é um livro muito bacana, que conta inclusive de pessoas que foram presas, né, e acusadas por terem cometido assassinatos, dizendo que tinham sido possuídas pelo espírito do Wendigo e tal. É muito legal. É um mito que vai falar sobre penúria, né, sobre o inverno, a escassez e o egoísmo, que é quando falta comida, quando falta recursos, essas pessoas eram possuídas por um espírito tão egoísta que ia devorar a sua família, que ia devorar a sua comunidade só para se manter vivo. Isso é os pontos principais ali do mito do Wendigo, e a gente não vai encontrando isso no filme, né? E a gente não vai encontrando uma série de outros elementos que são intrínsecos ali ao mito. Então a gente vê que o quê? Que a consultoria indígena, ela pode fazer o melhor papel, pode escrever um relatório incrível, mas se o que a gente segue é só a casca, né? É só a estética, é só o mito parecer forte, poderoso e antigo, essa consultoria indígena, na verdade, ela serviu mais para silenciar críticas nas redes sociais do que para realmente transformar o seu produto. Para autorizar, né? Tipo, a gente fez a consultoria, a gente fez o que a gente tinha que fazer, então, aceita isso mesmo. Isso, é isso. E infelizmente, né, porque isso para muitos serve como legitimar o filme. Então, esse tipo de manobra faz com que muitas militâncias, inclusive, não falem sobre ele. Então, você não gera uma problemática porque teve algum atravessamento ali que autorizou aquela possibilidade. Agora vem as questões. Existe um povo,
no filme? Eles falam de um povo? Claro que não. Nunca falam, né? Porque isso é uma das características que eu vejo como extremamente importante para essa questão de adaptação de qualquer tipo de questão indígena. E porque se você não fala de um povo, você coloca um cara lá que é indígena e ele vai falar sobre isso. De que povo ele é? Não, ele é um indígena. O indígena. Então vem lá o cara, fulaninho, o indígena. E então é curioso isso, porque em outros contextos, que você. Não necessariamente filme de terror, tipo, filme de terror ou outras coisas assim, mas tipo. Eu nem sei se Bird Box encaixa nisso, mas enfim. Eu lembro que em Bird Box eles falam dos rakshasas, né? Que são do hinduísmo. Se eu não me engano, o cara é que ele chama os monstros de rakshasas, né? No Bird Box? Sim, ele fala que são como se fossem aqueles bichos. Ele faz só um paralelo. No filme, Eu não lembro disso. Só que, se eu não me engano, ele menciona, é de lá. Tipo, é de tal lugar, é de tal grupo. E se você for falar de um monstro japonês, você vai falar, ele é do Japão. Se você tá falando assim, ele é oriental, né? Agora, tipo, pô, e eu não acho que nem nesses setores é perfeito, mas geralmente tem um direcionamento um pouquinho melhor. Aí chega um povo indígena, não, ele é indígena. E é tipo... Acabou. Sabe o que ia ser muito legal? É tudo a mesma coisa, né? Tipo, porra. Ia ser muito legal uma história que tivesse mais de um personagem indígena de etnia diferentes e eles contassem histórias distintas, né? Tipo assim, o nosso curupira é assim, o outro é assado. E aí você fica tentando entender, né? Qual é esse que está aparecendo aqui na minha cidade? Qual é esse que eu tenho que buscar? Sim, você falaria de diversidade cultural, você falaria desses atravessamentos, sem colocar e tirar desse lugar do genérico. Porque é o que é tratado. Geralmente nesses personagens é colocado o genérico. Ele é de um povo indígena. E qual povo? Um povo indígena estadunidense. E acabou. Quantos povos indígenas nos Estados Unidos existem? Isso aí ele só é indígena. Ele só é indígena, acabou. Ponto. Não precisa falar mais nada. Adicional, afinal é tudo a mesma coisa. Isso não reforça, né? Isso vocês aí que estão nos ouvindo, você acredita que isso não reforça a ideia de que só existe um povo originário? Claro que reforça, gente. Claro que reforça. E eu tava vendo que essa menina aqui, essa professora catedrática literária, inclusive, que fez a consultoria ali pro Del Toro, ela tem um artigo que eu ainda não cheguei a ver, mas dizendo como o mito do Wendigo está sendo apropriado por escritores indígenas para repensá-lo, né? Porque a maldição do Wendigo diz, né, na narrativa tradicional, que não tem cura, né? Que uma vez que você cometeu esse ato terrível, a solução é morrer. E aí que eles estão tentando pegar isso e reimaginar. Por quê? Porque na situação colonial, em que a penúria agora é uma penúria que vem do capitalismo, né? Aí todos seriam Wendigos, né? Todos estão ali sofrendo pelas agruras da penúria e às vezes se rendendo ao egoísmo. Então é preciso uma redenção, né? Porque senão todo mundo vai ficar muito... vai ser muito afetado. Então eles estão trabalhando redenções para o mito do Wendigo. E eu acho isso bem interessante, mas isso é um trabalho de ficção, lembrando, né? Que talvez no futuro impacte o imaginário, mas no momento é ficcional. E esse lance da consultoria não é porque tem consultoria que resolveu, o negócio está, né, validado, assim, e isso é uma realidade que a gente sabe que acontece com todas as produções em geral. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque o lance da consultoria e da validação, ela tem que ser muito mais no que está sendo produzido em si, do que só por ter as pessoas presentes ali, sabe? Não é porque tem o nome da pessoa ou algum representante daquele povo que o negócio vai estar condizente com as narrativas tradicionais, né? Então, eu acho que isso que vocês falaram, a gente tem que tomar sempre muito cuidado, e sempre quando a gente fala de narrativas, a gente está falando em diversas visões daquela mesma história, né? O quem conta um conto aumenta um ponto não está limitado a só quem não é indígena, né? Nós somos todos, antes disso, nós somos todos seres humanos.
Então a gente tem de levar isso sempre em consideração para tratar da riqueza cultural que a gente tem com os nossos diversos povos, culturas e origens, né? Pô, puxa, nessa questão de produção cultural, eu sempre gosto quando eu falo de todas essas questões que tem preocupações que a gente tem que ter a nível de responsabilidade social, eu gosto de fazer também provocações a nível profissional, porque, sinceramente, se a gente faz uma produção só para vender, preocupado em como ela vai vender, e você se contenta em fazer um trabalho ordinário, que poderia ser, como o Andreoli falou, poderia ser um animal selvagem que daria na mesma coisa, você realmente vai ficar orgulhoso com um trabalho desses, velho? De fazer uma parada que realmente não traz diferencial nenhum? Isso é uma coisa que, assim, eu não sei se dá pra gente... eu não sei se até se eu recomendo esse texto depois, porque é um texto bem curto, mas que é um texto que eu li sobre o Wendigo e eu acho que ele traz muito isso, que, pô, a galera vai atrás do Wendigo, ou então foi atrás de Curupira, ou então vai atrás dessas coisas pra inovar no cinema, né, trazer novos temas, e não tem a mesma coisa com uma skin diferente. Pô, gente. E funciona, porque é parque de diversões, né? É essa coisa do cinema de entretenimento. E é muito essa perspectiva de você tá querendo vender, né? Porque você não tem... Isso é falta de coragem. É falta de coradigo. Porque as pessoas vão lá, estão preocupadas. Porque eu quero vender meu produto, não sei quem, então vou jogar no seguro. Ah, amém. Você vai dormir feliz com isso? Tipo, de verdade? Pô, ô louco. Moral. Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, o programa de notícias do Folclore BR. Agora esse programa está dividido em duas partes, uma com as notícias principais em destaque e outra com as notícias mais rápidas e o bloco de indicações, que você poderá conferir tudo no mesmo feed do Folclore BR. Os links para os participantes e demais informações para este programa estarão na descrição de onde você estiver ouvindo. Considere se tornar um apoiador do projeto através do Catarse, PicPay ou Pix. Saiba mais em folclorebr.com/apoie. Busque Folclore BR tudo junto nas redes sociais e nos encontramos no próximo programa. Obrigado e até logo!